Tá a barra aqui embaixo, a barra de trem? Tá, né? Tá sim. Ah, vai ficar. Tá bom. Beleza. Começou a gravação aí. Então, tá bom. Hoje eu e o Luiz Felipe, a gente vai falar do Teorema de Stone. Eu vou falar dessa parte do Teorema de Stone e o Luiz Felipe vai falar da construção dos observáveis. Eu começo relembrando o axioma 4, que ele é da dinâmica unitária, que dado um sistema preparado em um estado puro, Rho, se eu não faço nenhuma medição desse sistema no intervalo de tempo de T1 a T2, então o estado do sistema no tempo T2 vai ser dado pela seguinte expressão, onde esses U e U a menos 1 vão ser os operadores de dinâmica unitária e são dados pela exponencial de menos I sobre H barra HT, e esse H aqui é o hamiltoniano do sistema. E aqui, isso daqui foi visto nos encontros anteriores, e semana passada o Yuri lembrou que ele deu uma motivação para isso, se eu não me engano, está na seção 3 do material que ele escreveu. Então, é bom dar uma olhada. É, a gente vai abordar basicamente com arbitrária a estipulação desse axioma, no sentido de que é, a- até, até que ponto que o sistema ele vai ter essa dinâmica que o axioma 4 ele vai fornecer. Depois vai ser sobre a construção dos observáveis, que vai ser a parte do Luiz Felipe. Então, o Schuller ele começa definindo o que é um grupo. Então, o grupo vai ser um conjunto unido com uma operação. E essa operação ela é associativa. Nesse conjunto vai existir um elemento neutro, tal que para qualquer elemento desse conjunto, quando operado com elemento neutro, ele comuta e dá o próprio elemento que eu estou tomando, no caso aqui o G. E para qualquer elemento de G vai existir uma inversa, onde operando G com a inversa de G, ela comuta também e me fornece o elemento neutro. O grupo abeliano vai ser aquele tal que a operação do grupo é simétrica, ou seja, equivale à comutatividade. Aqui eu dei alguns exemplos, esses aqui estão, se eu não me engano, estão no Schuller, esse daqui, sei lá de onde eu tirei isso, mas no caso, os reais com soma, ele comuta, e ele é um grupo abeliano, ele satisfaz todas as propriedades do grupo, e a operação, na operação de soma ela comuta, e os reais excluindo o elemento zero, munido do produto, ele também vai ser um grupo abeliano, porque o comuta também. Já o grupo linear, ele vai ser o grupo das matrizes invertíveis, munido do produto usual de matrizes, e ele vai ser um grupo, satisfaz as propriedades do grupo, só que como matriz não comuta, no produto de matrizes não é comutativo no geral, então ele não vai ser abeliano, mas vai ser um grupo, só para dar um exemplo mesmo. Ah, o nome, grupo linear geral de Grauin. Agora, definindo um grupo de um parâmetro, vai ser aquele grupo tais que os elementos eles dependem de um parâmetro real. No caso aqui, G vai ser o conjunto de U de T, com T sendo real, e tal que a operação desse grupo vai satisfazer que o U de T operado com U de S é igual a U de delta de TS, com o delta sendo uma função de R cartesiano R em R. É, aqui a gente vai considerar só o grupo abeliano, nesse caso aqui a função ela vai ser simétrica nas duas entradas, e é possível reparametrizar esse grupo de forma que quando eu opero o de T com o de S, eu tenho o de T mais S. E que a gente vai querer que o U de zero seja o elemento neutro do conjunto. A gente está interessado em grupos de um parâmetro unitários. Ou seja, os elementos do conjunto que formam o meu grupo
eles vão ser operadores de um espaço de Hilbert em um espaço de Hilbert, é, onde o de T, no caso T, continua sendo real, e eu vou exigir que essas transformações sejam unitárias. A norma dela vai ser 1, e o adjunto aplicado em um adjunto, operado com U de T, vai ser identidade. O adjunto operado com U de T igual a identidade. E os elementos são fortemente contínuos, que a gente define como sendo, tal como sendo o limite de U de T aplicado em psi, com T tendendo a T0, vai ser o U de T0 aplicado em psi para qualquer elemento do meu espaço de Hilbert. Seja o de R em uma transformação de H em H, no caso, uma transformação linear limitada de H em H, um grupo abeliano de um parâmetro unitário. Então seu gerador é um mapa linear A, que leva um domínio de Stone, desse operador A, no espaço de Hilbert. E, no caso, ele pega um psi e leva em A, A de psi, que é definido como o limite de 1 sobre epsilon vezes o de epsilon aplicado a psi menos psi, ou o de epsilon menos a identidade aplicada em psi. E isso daqui a gente pode expressar como sendo uma derivada no ponto zero, onde esse domínio de Stone, que é dado por esses elementos que satisfazem isso daqui, existe. Aqui é questão de notação mesmo. Essa coisa aqui vai ser derivada avaliada em zero, e a gente reduz isso aqui para S. Então, o D de AS vai ser o domínio de Stone para o operador de A, para o operador A. E essa operação leva os reais em um elemento do espaço de Hilbert. Essa derivada, no caso. Agora o teorema de Stone. Ele Ô, seja Guilherme, um... Oi? oi, você pode voltar no outro slide, por favor? Eu só tô Uhum. tentando entender o que tá escrito aí. Tipo, esse L aí em cima é o quê? Ah, esse aqui Uhum. é é o, É um. é o espaço das transformações lineares de H em H. Ah, tá. Beleza. H, o E. espaço de Hilbert. Ou será que no meio eu escrevi errado? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Tá. Tá. Quando você fala gerador aí, você quer dizer o quê? Bom, no caso vai ser o... é, Então, eu não sei. Eu sei que é essa associação que ele estabelece como sendo de um gerador. Então, eu só aceitei mesmo. Vai ficar mais, acho que vai ficar mais claro, Operando fica mais porque, claro, mas porque você no caso eu só aceitei mesmo. vai expressar o grupo, Oi? né? Porque você vai expressar o grupo, esse grupo sendo um exponencial elevado a A. Aí por isso que A se chama de gerador, né? Gerador do Ah, grupo. Entendi. tá. Ah, daí os elementos. Ah, tá. E o, Mas nesse ponto aqui eu só aceitei mesmo. Porque... Aí. e, Tá, tá, tá. é, Valeu, obrigado, Guilherme Luiz, pela clarificação. Entendi. Não clarificou muito não, mas tá bom, né? Era aqui, né? Seja um elemento do grupo unitário, abeliano, que é fortemente contínuo, cuja operação de grupo seja a composição. O de T composto com o de S vai ser o de T mais S, e a gente exige que o de zero seja a identidade no espaço de Hilbert. Então, de, o gerador A de D do domínio de Stone de A em H é autoadjunto nesse domínio, e a gente vai ter que o de T é a exponencial de menos I a T. No caso, vai satisfazer isso daqui tudo.
Não, não é aqui que ele pede uma prova. Tem um lugar que ele pede uma prova que eu esqueci de colocar, mas é simples. Posteriormente, a gente vai ver a prova desse teorema. Primeiro, o Schuller apresenta esse corolário, a prova dele vem antes. Que dado que o de t é exponencial de menos IAT, para o operador autoadjunto A, o teorema espectral diz que o de t é um... Eu vou ler isso daqui, porque grupo abeliano de um parâmetro unitário. Eu não decoro o que é isso daqui. Então, a prova, no caso, eu começo mostrando que ele é unitário, que ele é isso, que isso daqui é unitário. Então, eu quero mostrar que o adjunto U vai ser a identidade no espaço de Hilbert. E para isso a gente usa o teorema espectral mesmo. Eu não sei se viu isso daqui no encontro passado ou dois atrás, mas é uma função de operador, então eu consigo escrever ela como sendo em termos da medida de projeção associada a esse operador. Aqui é tudo real, então esse adjunto ele vai atuar aqui dentro como sendo ele vai me retornar o conjugado complexo do argumento. E isso daqui é, por definição, elevado a IAT, que é o meu operador U em menos T, no caso. Esse N não tem aqui, mas enfim. Então, se eu aplico... se eu componho... Aqui é composição, não coloquei composição, mas tá bom. O adjunto composto com U no ponto T vai ser isso daqui, novamente usando essa representação de uma função do operador. Isso aqui vai sempre aparecer em todas as provas, praticamente, ele vai aparecer. Isso aqui vai dar 1, e sobra a integral de PA de d lambda, que é a resolução da identidade nesse espaço de Hilbert. Aqui, como a norma de U estrela é igual à norma de U, eu posso tomar a norma de U estrela composto com U, como sendo a norma quadrada, que é igual à norma da identidade, porque o estrela é composto com U é identidade. No caso aqui, como as duas são iguais, eu posso extrair a raiz da identidade e vai dar 1. Então, aqui está provado que é unitário. Agora, mostrar que é um grupo abeliano, então ele tem que comutar com relação à composição. Para isso, usa novamente teorema espectral, função de operador, e somam argumentos exponenciais. Isso aqui é, por definição, U de T mais S. Aqui são números reais e isso comuta com a soma. Então, é igual a U de S mais T, que é, por definição, U de S composto com U de T. Então, grupo abeliano. Então, seja a psi no domínio de Stone por operador para o gerador, tá? E ter um número real. Então, o psi, derivada de u psi no ponto T é igual a menos I A composto com U de T aplicado em psi. E U de T aplicado no domínio de Stone retorna elementos do domínio de Stone. É nesse ponto aqui, nas notas, o Schuller propõe que se prove isso, mas isso aqui é simples, eu esqueci de colocar, mas pode usar essa mesma coisa aqui, a gente escreve tudo isso em termos daquela integral, e aqui a gente sabe que vai ser exponencial, no caso vai ser integral da exponencial de menos i, lambda t, e a derivada é em t, então ela vai, como a integral ela vai ser sequencialmente contínua, a gente pode definir a derivada mesmo como limite, e isso vai atuar só no t da exponencial, aí vai ficar a integral de menos i lambda exponencial de menos i lambda t, e isso é uma função dos elementos do espectro de A, então a gente pode voltar para a expressão de função de operador, e vai ficar menos i, onde tinha lambda a gente essencialmente troca por A,
fica menos IA exponencial de menos IAT, que é o U de T, no caso. Aqui vem a prova do teorema de Stone, que no caso ela vai consistir em provar esses 3 itens. Isso. Provar esses 3 itens, que no caso mostrar que A é densamente definido, ou então o A estrela, o fecho, não, A adjunto não estaria bem definido, que A é simétrico no domínio de Stone dele e que é essencialmente autoadjunto, e que o de t é igual a exponencial de menos a menos i a adjunto t. De modo que o a vai ser igual ao a adjunto e que, portanto, é autoadjunto. E também o a estrela, já que são iguais, né? Provar o primeiro... A gente começa provando que a é densamente definido. Então, A é densamente definido. Para isso, tomando qualquer elemento do espaço de Hilbert, vai ter que existir uma vizinhança em torno desse elemento, tal que a interseção da vizinhança com o domínio de Stone do operador vai ser não vazia. Então, o Scholler ele define esse elemento, o tal, como sendo a integral de 0 a tal de U de R aplicado em psi. No caso, a gente está escolhendo um psi arbitrário. De modo que, quando a gente toma o limite com tal indo a zero, isso daqui vai me retornar o próprio psi. E de modo que, por essa definição, eu tenho um psi de tal zero que pertence à vizinhança desse psi para algum tal zero. Eu devia ter colocado... enfim. Tomando essa expressão, desenvolvendo essa expressão, aqui eu pulei... Eita. Aqui eu pulei um punhado de coisa, mas desenvolvendo essa expressão, usando essa definição aqui, a gente tem que o de epsilon menos identidade aplicado em psi de tal vai ser o de epsilon aplicado na integral de 0 a tal de u de r aplicado em psi, menos a integral de 0 a tal de u de r aplicado em psi, que é essa definição aqui. Aqui a gente vai, compõe u de epsilon com u de r, vai dar o de epsilon mais r, usa substituição simples para jogar esse epsilon pro integrando. Daí fica tal menos epsilon aqui, e tal mais epsilon aqui, e epsilon aqui. E aqui volta a ser, troca por r, que é uma variável de integração. Daí quebra essa integral em duas, ela vai juntar com essa daqui. No fim das contas, a gente vai ter que... Isso daqui tudo vai ser igual a u de tal, aplicado na integral de 0 a epsilon, de u de r aplicado a psi, menos a integral de 0 a epsilon de u de r aplicado a psi. Eu não vou ficar falando essas integrais, não. Que é, por definição, u de tal menos identidade aplicado a um psi de epsilon. A gente vai usar a definição lá do gerador lá em cima, que eu esqueci o nome dele, perguntou. Nesse caso, a gente vai ter que a derivada de u aplicada em psi tal no ponto zero vai ser o limite com epsilon indo a zero de sobre epsilon, de u de epsilon menos identidade aplicada em psi de tal, que que é esse daqui, que vai ser igual a esse limite, só que aplicado a esse daqui, que que é o de tal menos a identidade aplicado ao... Aqui vai ficar o limite de psi de epsilon sobre epsilon, que vai dar isso daqui. Como o psi de tal ele pertence ao domínio, por hipótese, então a gente tem que ele pertence à vizinhança do... por conta disso aqui. Existe um tal, tal que esse psi de tal está na vizinhança de um psi arbitrário. Né? Isso, só que interseção com o domínio de Stone, desse operador. Acho que eu embolei um pouco aqui, mas... Enfim.
É basicamente isso daqui, só que levado para para um elemento arbitrário. Para provar, agora provar que o A é simétrico no domínio e que é essencialmente autoadjunto. Para mostrar que ele é simétrico no domínio, basta mostrar que ele atua da mesma forma nas duas entradas do produto interno. Que tem um produto interno, já que a gente está assumindo que é um espaço de Hilbert. Usando a definição do A como sendo aquela lá em cima do gerador, onde falou do gerador, a gente tem que o produto de alfa, para qualquer alfa e beta no domínio de Stone desse gerador, produto de alfa por A aplicado em beta vai ser igual a essa coisa aqui, onde o A ele é esse limite. Aqui eu uso essa escalariedade do produto interno, de modo que quando eu passo para a primeira entrada, eu tomo o conjugado hermitiano, conjugado complexo, e o adjunto dos operadores, o adjunto da identidade é a própria identidade, e o de epsilon vai ser o de menos epsilon. Eu mostrei isso lá em cima, lá atrás, sei lá. Aqui eu posso jogar esse sinal para junto do epsilon. Se não tivesse esse sinal, de qualquer forma o epsilon seria arbitrário, então poderia estar tomando ele por cima ou por baixo. Então esse sinal aqui não vai fazer não vai fazer diferença. Ele vai ser essa mesma coisa. Então isso daqui é exatamente o A aplicando o A atuando em alfa. Então produto de alfa por beta. Portanto, o operador é simétrico nesse domínio. Para que ele seja essencialmente autoadjunto, a gente deve mostrar que dado um Z no complemento dos reais dentro do conjunto dos complexos, então o núcleo de A adjunto menos Z complexo conjugado de Z, ele vai conter só o elemento zero do meu espaço de Hilbert. Da mesma forma que o núcleo o núcleo de A adjunto menos Z. Isso daqui, eu não sei se foi, acho que foi mostrado no encontro passado. Acho que foi. Então, tomando um alfa, assumindo que alfa pertence ao núcleo, a interseção do núcleo de A estrela menos Z barra, interseção com o domínio do distônio do operador adjunto de A. Então, para qualquer beta nesse domínio, para qualquer beta no domínio de distônio de a gente toma a derivada do produto interno de A por U aplicado em beta. Isso vai ser, no caso, a única dependência em T vai estar em U, né? Então, eu posso jogar essa derivada para dentro, porque esse aqui é sequencialmente contínuo e, enfim, eu posso fazer isso. Aqui eu vou... a derivada eu pulei mais coisa que eu devia aqui. A derivada de U vai ser menos IA vezes aplicado composto com U de T, aplicado em beta, né, aqui nessa entrada. Aí eu posso passar o menos IA para a primeira entrada, tomando o conjugado de tudo. Vai ficar I a estrela aplicada em alfa, produto interno com o de T aplicado em beta. Esse I, como essa entrada aqui ela é a entrada antilinear, ele sai como menos I. De modo que, pela definição, eu tenho que isso daqui é menos IZ, o produto interno de alfa por U aplicado em beta no ponto T. Daí tomo a primitiva disso daqui, eu vou ter que o produto de alfa por U aplicado em beta vai ser o produto de alfa pela exponencial de menos IZT vezes beta. Isso daqui vai ser
Nesse caso aqui, como o Z ele é puramente imaginário, essa exponencial ela é não limitada. Só que isso daqui é limitado, né? Por definição, isso é limitado. Então, essa igualdade vale se somente se esse produto de alfa por beta, eu tiro isso daqui de dentro, o produto de alfa por beta ele for nulo, e isso vai, como o beta ele vai ser arbitrário, então o meu alfa tem que ser zero. De modo que o meu único elemento, então, dentro do núcleo de A estrela menos E barra, vai ser o elemento nulo. O mesmo a gente pode fazer tomando tudo a mesma coisa, só que tomando para Z, que a gente vai chegar no mesmo resultado. Enfim, e a gente vai chegar aqui, o único elemento nesse conjunto aqui vai ser o zero também. Agora a parte 3, né? O que é a parte 3 que eu já não lembro. Tá, o de t igual a exponencial de menos i a estrela t. Igual a... Tá. Então, no caso, o Schur, a gente sabe que o A ele é essencialmente autoadjunto, que a gente mostrou no anterior, de modo que o A adjunto vai ser autoadjunto também. E o Schuller começa definindo esse elemento útil, que vai ser a exponencial de menos i a estrela t, que ele sobre o domínio de Stone de A é, contido próprio, contido próprio no domínio de A estrela. Então a gente define, o Schuller define o psi de t como sendo o tio menos o aplicado em psi no ponto t, e para todo psi no domínio de Stone de A, e lembrando que ele está contido no domínio de A estrela, que é maior, que é o fecho, acho que é. Tomando a derivada em t desse psi, a gente tem que ele vai ser menos i, no caso dessa definição aqui, vai ser menos i a estrela. Tava no corolário também, mas enfim, derivando, a gente vai ter essa expressão. Se por hipótese a gente assumir que a é igual a estrela no domínio de Stone de A, então isso daqui vai ser menos i a estrela, psi, aplicado no psi de t. Tomando a norma ao quadrado desse elemento do espaço de Hilbert, a gente tem, por definição, ela vai ser o produto interno do próprio dele por ele mesmo, de psi de t por psi de t. Isso daqui vai ser duas vezes a parte real. No caso, esse é a derivada a derivada nesse, o produto com esse, mais a derivada nesse produto com esse. Isso vai ser duas vezes a parte real de psi pela derivada do produto de psi de t pela derivada de psi de t. Usando a expressão que a gente achou para derivada de psi de t, a gente tem isso daqui. Isso daqui é real, multiplicado por um fator imaginário, então a parte real disso tem que ser zero. Consequentemente, isso aqui era derivada, ao quadrado, mas enfim, que a norma de psi de t vai ser constante. Só que por definição, da definição de psi de t, a gente, avaliando o psi de t em t igual a zero, a gente tem que psi de zero é zero, de modo que psi de t vai ser zero para qualquer t, já que a norma vai ser constante e para a norma ser zero, é preciso que ele seja o elemento zero. Agora a gente volta nessa definição, então isso daqui vai ser igual a isso, nesse domínio que a gente está tomando. Então o A tem que ser igual ao A adjunto, nesse domínio.
Tá. Do Teorema de Stone, a gente viu que o A vai ser autoadjunto. E a construção, posteriormente, né, na parte que o Felipe foi falar, a gente vê que a construção dos observáveis ela vai depender muito dos domínios que a gente toma para esse gerador. E com isso, da parte 2 da prova do Teorema de Stone, a gente tem que se A leva um domínio no espaço de Hilbert, com esse domínio sendo um subconjunto denso do domínio de Stone de A, e tal que essa relação é satisfeita, o de T leva esse domínio denso no domínio de A, então A é essencialmente autoadjunto nesse domínio. Então, acho que agora é a parte do Luiz Felipe. Eu não caí não, né? Caí não. Ah, tá. Não, que isso. Luiz. Luiz tá aí? Sim, tá dando pra ver? Ah, já essa tela. Assim, tá dando sim. Tá, então, lembrem desse corolário aqui que ele vai ser bem importante, né? Ele vai permitir que a gente restrinja o gerador, espaço denso, do domínio de Stone, e que ainda assim esse gerador vai ser essencialmente autoadjunto espaço. Vai ficar claro por que essa restrição ela é importante de fazer. Então, vamos falar de construção de observáveis. Então, a gente vai aplicar o Teorema de Stone para definir 3 operadores importantes nos sistemas quânticos. Aí a gente vai considerar sempre L2 de R3 com a medida de Lebesgue. E primeiro operador, posição. Definição é que os operadores posição, os Q e J, são definidos como sendo os geradores desse grupo parâmetro aqui, definido por essa forma. Então, ele te dá ele pega uma função quadrada integrável e acrescenta uma fase nela, né? Dependendo da coordenada J aqui. Relações importantes aqui que podem ser feitas de forma análoga para todos os operadores que a gente vai ver, é que eles satisfazem justamente as condições que a gente precisa para aplicar o teorema, né, de Stone. Então, o de T é um desse grupo aí, é um parâmetro, e, portanto, o teorema de Stone garante a existência do operador posição, que é o gerador, autoadjunto. Então, o operador posição, definido no domínio de Stone dele, é dado por isso aqui, né, que a gente está derivando em relação a T. Então, a coordenada xj ali sai para fora e a gente ganha justamente a multiplicação por j. Multiplicar pela coordenada. Agora, o operador momento. Os operadores momentos PJ, eles são, né, os mesmos domínios aqui no grupo. Eles são definidos por você pega uma função quadrada integrável e te faz uma translação à direita por A na jésima coordenada. Então, novamente, a gente pode aplicar o teorema e o gerador explicitamente ele é dado por essa derivada aqui, que é precisamente a derivada parcial, a jésima derivada parcial de
psi. Luiz, Oi. eu não sei se você vai falar, mas você podia falar por que que a gente define assim essas coisas? Bom, eu vou tentar dar uma motivação física mais tarde, mas se não for Então pode deixar. suficiente, Aham, se não ok. for suficiente, a gente volta. Ok, obrigado. Aí, tá, então a gente tem isso. Aí, então, e a gente tem também o operador momento angular orbital, que eles são os LJs, que são os geradores desse grupo aqui, que ele vai te dar vai pegar uma função psi, né, e o grupo avaliado nesse alfa, ele vai pegar uma função psi e vai te dar psi, só que você vai pegar a entrada da função e vai rotacionar em torno do j-esmo eixo pelo ângulo alfa. E eles satisfazem essas expressões explícitas aqui. Eu fiz uma aqui de exemplo, mas eu vou passar rápido, porque é simplesmente uma verificação e não acho que não vai acrescentar muita coisa, mas é aquela coisa de sempre, de representar uma rotação, né, em termos dos ângulos aqui, de matrizes. Aí a gente vai ter isso daqui explicitamente. Aí o nosso gerador vai ser a derivada disso aqui, né? Aí a gente usa a regra da cadeia e simplifica para voltar para a nossa expressão. Uma coisa que é importante é que o que é uma consequência aí do teorema de Stone, é uma consequência até simples do teorema de Stone e do teorema espectral, é que o espectro do operador momento angular ele tem uma obstrução aqui, né? Ele é contido nos inteiros. Então, para ver isso, a gente tem pelo teorema de Stone, que vale isso daqui. Temos também que rotação a menos de 2π aqui de fase, ela é invariante, né? Então, logo, a gente tem isso aqui, aplicar 2π nesse alfa. Vai ser isso. Vai ser igual ao grupo no zero, no ponto zero, que vai ser igual à identidade em L2. E como o LJ é autoadjunto, a gente usa a decomposição espectral em ambos os lados dessa equação aqui. Isso, e a decomposição, essas duas decomposições espectrais, eu não tenho certeza, não lembro se a gente viu aqui nos seminários, mas isso está feito no livro. Em algum lugar está espalhado lá, mas eu tenho certeza que está feito. Não é difícil também, não. Mas é isso aqui, a decomposição. E aqui a gente conclui que lambda é inteiro. Normalmente, para concluir essas coisas a partir, né, fazer conclusões sobre o integrando, a gente normalmente tem que considerar funções positivas, né? Para a gente passar isso daqui para o outro lado, aí a integral de zero de uma função positiva quer dizer que o integrando é zero. Eu estou tentando lembrar o argumento para concluir isso. Eu acho que é simplesmente pegar a parte real aqui, a parte real menos 1, ela vai ser um cosseno menos 1, né? E aí vai ser negativo, né?
quer dizer, vai ser não positivo. O importante é que ele seja ou não positivo ou não negativo. Que aí você pode concluir que cosseno de 2π lambda menos 1 é igual a 0. E aí o lambda tem que ser inteiro. Se não me engano, é isso. Então, isso é um resultado muito importante, porque essa acho que a gente vai ver nos próximos seminários, não tenho certeza, mas talvez seja um spoiler, é que essa restrição ela não existe para o spin. O spin vai ser um momento angular também, só que ele pode conter valores semi-inteiros. Né? Isso é uma forma, talvez, de ver que não existe análogo clássico para o spin. Quando eu digo clássico, que eu quero dizer orbital, né? Que, como o spin pode assumir valores semi-inteiros, ele não pode ser um momento angular orbital. Né? E isso daqui é bastante importante aí para você interpretar o que é spin, né? Então. Aí, problemas com domínios. O teorema de Stone ele é uma boa forma de definir os operadores, né? Construção, ele responde a algumas dúvidas que a gente tinha lá sobre os domínios dos operadores. Porque uma vez a gente discutiu que, por exemplo, o operador posição é simplesmente multiplicar pela posição. Só que a coordenada, né, ela não é uma função integrável. Então, a gente precisa que a imagem do operador seja quadrado integrável. Só que, por definição, o domínio do operador ele vai ser constituído exatamente dos psi da esqui. Isso daqui é quadrado integrável, que é o domínio de Stone. Então, isso responde à dúvida, porque o que o teorema de Stone está dizendo é que, no fundo, você não precisa se preocupar com isso, porque você ganha o domínio de graça e um domínio no qual o seu operador ele é autoadjunto, né? Então, é um super teorema. O problema é que o problema maior ele não diz respeito a domínios de operadores individuais, porque os operadores que a gente tem em mente são os que a gente vai usar para construir um hamiltoniano, né? Eles vão envolver simultaneamente, provavelmente, esses três operadores e composições dele. Em particular, essa aqui, né, é muito desejada porque é o que vai fazer a gente definir energia cinética, né, o P ao quadrado. E para que o domínio do hamiltoniano ele esteja bem definido, a gente precisa garantir que os domínios de cada um desses operadores e das composições eles sejam iguais. Só que esse não é o caso. A gente tem isso daqui, que os domínios de Stone eles são todos diferentes. E isso daqui também, que os domínios das composições também são. Então, isso daqui é um banho de água fria aí, né? Mas, por exemplo, para ver que essa diferença aqui, você pode pegar, vamos supor que a gente está na reta, né, unidimensional, a gente pega a função 1 sobre x, 1 sobre x é quadrado integrável, o momento aplicado em 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x2, né, que vai ser quadrado integrável, então ele vai pertencer a esse domínio aqui, só que 1 menos x vezes x é igual a 1, que não é quadrado integrável, então não vai pertencer ao domínio da posição. Então, outros exemplos dá para encontrar também. O importante é que a gente não tem as igualdades aqui dos domínios. Então, só que a gente não precisa ficar restrito aos domínios de Stone, porque lembra do corolário lá. A proposta aqui é trabalhar com algum subespaço denso
comum para todos os operadores relevantes que compõem o Hamiltoniano. E, em geral, a gente trabalha com o espaço de Schwartz. Lá na aula do Schuller, ele usou um nome de Rigged Hilbert Space, que é tem o cara lá da Ballantine, lá da física, ele usa muito essa terminologia, acho que a Bruna comentou isso. E, bom, mas é só uma curiosidade. É constituído das... Eu não sei se exatamente o Rigged Hilbert Space é isso, mas talvez seja equivalente, porque o Schuller falou lá. Aí ele vai ser constituído das funções cujas derivadas de todas as ordens decaem rapidamente. Então, definição é essa aqui, espaço de Schwartz, ou espaço vetorial, subespaço de funções suaves, tais que o supremo dessas coisas aqui são sempre finitos. Isso daqui os naturais d vezes. Acho que aqui, na verdade, naturais com zero. Porque a gente quer que alfa e beta possam ser zeros também. Naturais com zeros. E aqui x-alfa é isso daqui. Alfa é esse multi-índice aqui. E x-alfa é denotado por isso. E essa derivada parcial aqui em relação ao multi-índice quer dizer isso daqui. A consequência imediata é que soluções de suporte compacto elas estão contidas aqui. É imediato, né? Pega alfa 0, beta 0. Então, o mínimo que a gente exige desse espaço Schwartz é que ele Schwartz. Schwartz. Beleza. Como se tivesse um SH. Em alemão, SCH, lê como SH. Tá bom. Tá. É esse aí. A gente exige, no mínimo, que ele esteja contido em LP, né? Então, lá nas notas, eu vou fazer uma prova diferente, porque eu acho que a prova de lá está errado, porque ele usa uma inclusão de espaços LP, que eu acho que não necessariamente existe, porque a gente está mexendo aqui com espaço de medida infinita, né? Então, dá para fazer uma prova usando só a definição. Então, essa integral aqui, a gente inclui 1 menos x2. A gente tem que, como se f pertence a S, isso implica que isso daqui é limitado. E isso daqui vale isso daqui, né? E uma consequência é que essa integral, que é igual a isso, é menor ou igual a que eu estou tirando a norma infinita aqui, a norma do sup, para fora, e ficando só com na verdade, eu teria integral de P, aí eu uso esse segundo item aqui, né? Eu tenho isso, e isso vai ser menor ou igual que π vezes a norma 0020, onde essa norma é isso daqui. É aquela norma lá do espaço de Schwartz. Tá, então é isso. A norma 00, porque aqui eu estou multiplicando o f de x por a constante. Então,
Os alfas aqui, os betas são zeros, e que eu estou multiplicando por x2, aí o alfa aqui vai ser 2, beta 0. A gente tem também o que a gente de fato gostaria, que é uma inclusão de S em L2 denso, inclusões de S nos domínios de Stone densas, né? Inclusão densa, e essas restrições dos operadores aos espaços essencialmente autoadjuntos. O 1, ele segue disso daqui, que as funções compactas, suporte compacto, estão contidas em S, né, que foi a primeira consequência que eu falei, e que elas são densas em L2. Esse daqui, acho que tem em qualquer livro de análise, eu acho. 2 segue do item 1, e o argumento é parecido, que a gente vai ter que isso daqui está contido em L2. Aí acho que a gente usa funções de suporte compacto também. 3, esse daqui que é muito importante, que a gente usa aquele corolário lá. Né? Só estou colocando de novo aqui o corolário. A ideia é que a gente pegue esse D como sendo o espaço de Schwartz. Então, né, a gente pode fazer isso. Então, aqui só uma observação é que realmente os operadores eles se restringem aos espaços porque o que a gente tem é isso daqui, né? Então, multiplicar pela posição é multiplicar por um x. O momento é fazer uma derivada, né? A atuação dos operadores. O momento atua como se fosse uma derivada. E o momento angular, ele atua multiplicando e fazendo derivada. Então, esse espaço aqui é uma definição perfeita, né, para os nossos propósitos, assim. E é bem conveniente, né, também. Então, isso resolve o problema, né, que eles são essencialmente autoadjuntos, então vão possuir extensões, né. Agora, uma coisa que eu quero falar do Teorema de Stone é a relação dele com o de Noether. Uma definição aqui é que um operador, 3 espaços de Hilbert aqui, a gente vai chamar de simetria, aqui uma simetria sempre independente do tempo, se ele é unitário, isso quer dizer que ele é simetria, ou seja, ele não altera os resultados. Isso daqui é uma motivação física, tá? Que é o que eu tinha dito lá para o Pedro. Ou seja, ele não altera o resultado dos experimentos. Por quê? Os resultados dos experimentos, ou melhor, as probabilidades, né, que a gente calcula, elas sempre dependem pelo axioma lá da mecânica quântica, elas vão depender de produtos internos. E se o operador ele é unitário, ele vai preservar esses produtos. Então, ele vai preservar as probabilidades. Então, nesse sentido, que ele não altera os resultados. Por isso que a gente está chamando ele de simetria. E se ele comuta com a evolução temporal. E, consequentemente, com H. Isso daqui dá para provar. E isso daqui quer dizer que ele é independente do tempo. Ou é uma quantidade conservada, né? Então, isso que a gente chama de simetria aqui. Uma observação só para
para vocês terem ciência é que uma definição ela é mais ampla se a gente precisa considerar o tempo, coisas não independentes do tempo, transformações de Lorentz ou inversões temporais. Só que isso daqui vai depender da classificação de Wigner, que é a classificação de todas as representações unitárias do grupo de Poincaré. Para quem não sabe, ou quem é da física que vai ver, o grupo de Poincaré é o grupo de simetria lá da relatividade. Transformações de Lorentz são elementos desse grupo. E são coisas que dependem do tempo, né? Você não pode desconsiderar o tempo. Então, nesses casos, a gente depende de uma definição mais ampla, mas a gente não vai se preocupar com isso aqui, que a gente não precisa. Então, considere um grupo, ou um parâmetro desses, de simetrias, né, que satisfazem isso daqui, de um sistema quântico. Pelo teorema de Stone, a gente tem isso. Né? A gente tem um gerador A. O teorema de Noether, ele é simplesmente a observação de que A também comuta com H. Isso daqui tem que ser provado, né? Mas eu estou enunciando, né, o que é o teorema de Noether. E não é tão difícil provar também, mas é isso que ele quer dizer. Ou seja, A também é conservado, se ele está comutando com H, né? No seguinte sentido, aqui eu estou usando a notação física, é que isso daqui vai ser valor esperado do operador A, que é uma coisa importante aí que é o que você mede nos experimentos, se você fazer muitas medidas de um mesmo estado, isso daqui é o que você obtém como a média do que você vai encontrar de resultado dessa quantidade A. Isso daqui é a aplicação do operador temporal, né? Por isso que ele é evolução temporal, porque o psi no ponto t é o psi no tempo zero vezes o operador evolução temporal. A gente tem isso, como A comuta com H, ele vai comutar com cada termo da série aqui. Então, a gente passa para cá da 1 e a gente tem isso. Ou seja, o valor esperado no tempo zero é o valor esperado no tempo t, e é nesse sentido que a gente está, né, um sentido mais concreto, que a gente vê que A é conservado. Né? Então, a gente tem uma correspondência clara aqui de grupos a um parâmetro de simetrias e observáveis geradores conservados de A. Observáveis conservados. Que é o que a gente tem no teorema clássico lá, né? Cada simetria existe uma grandeza conservada e vice-versa. Então, é nesse sentido aí que a importância, né, do teorema de Stone e o que quer dizer as definições lá, né? O que os geradores como observáveis eles querem dizer como geradores lá do seu grupo. Né? Se for um grupo de simetria, isso implica que são coisas conservadas. Bom, isso é uma motivação que eu achei interessante para ficar mais concreto. E aí a gente pode retomar lá para pensar, né, nos exemplos que a gente viu. O que a gente viu por exemplo, a posição. O grupo, ele é o grupo da posição que ele faz é adicionar uma fase ao sistema. Se isso for uma simetria do sistema, independente do tempo, isso significa que a posição vai ser conservada, né? Aí, para o momento, a gente vai ter que o grupo ele translada
a componente. Se isso for uma simetria, quer dizer que o momento é conservado. Aí o momento angular, a simetria é rodar, né, a entrada, né, do seu operador. E se for uma simetria, isso, o momento angular vai ser conservado. Agora eu só vou falar de uma coisa que eu só vou enunciar, que é o Stone von Neumann, que o Stone, o que ele faz é te dar uma correspondência entre esses grupos fortemente contínuos e operadores autoadjuntos. O teorema de Stone von Neumann, ele propõe uma classificação desses grupos aqui. Então, o enunciado assim, em poucas palavras, se a gente tem dois grupos fortemente contínuos, U, T e VS, aí aqui eu não vou falar o que é, mas são duas condições adicionais, são irredutíveis e satisfazem a relação de Weyl, que são relações de comutação, então eles são unitariamente equivalentes. Aí isso tem lá no Hall. Bom, e eu acho que é isso. Aqui são as referências que eu queria recomendar para ver essas coisas de simetrias na mecânica quântica. Tem esse livro aqui legal do Daniel Fried e da Karen, que eles discutem as simetrias na mecânica quântica. Tem esse daqui também, que ele faz vários outros exemplos lá de simetrias.